Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o atacante Ciel, muito conhecido aí pela torcida do Santa Cruz, e será que teria alguma chance dele voltar recentemente? Sim, por incrível que pareça, até hoje, com seus 40 anos de idade, ele segue jogando e com números bem interessantes que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Além disso, tem atualizações no caso de um jogador que veio do Santos no ano passado e não conseguiu ter uma sequência nesse ano, acabou rescindindo seu contrato, além também de, no caso, o Felipe Gedós, com um começo bem interessante e promissor com a equipe do Santa Cruz, no caso foi importante para o empate e classificação da equipe na Copa do Brasil, com assistência aí nesse gol do Pipico. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot e conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Santa, para chegarmos a essa marca aqui de 50 mil inscritos no canal. Quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Lembrando que temos também nosso Instagram, tá aqui aparecendo na tela, Black Cartel Foot, passamos lá da marca dos 12 mil inscritos, então quem quiser se seguir por lá também, para ficar por dentro das notícias, pode seguir também. Antes de dar uma sequência, tem um recado para vocês da BetWill, casa de apostas esportivas, que eu quero destacar, no caso, os jogos do Campeonato Carioca, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela para vocês. Mas lembrando que até no valor do seu primeiro depósito, em R$200, você não tem riscos na sua aposta. Por exemplo, você depositou R$100, acabou perdendo esse dinheiro. Você pode solicitar lá no chat para ter esse 100% do valor de volta. Então vai ter esses R$100 para você voltar e fazer novas apostas. Tá? Então, ótima oportunidade para você começar a apostar lá na plataforma. E eu vou deixar aqui os jogos em destaque, por exemplo, do Carioca. Tem um jogo entre, no caso aí, Botafogo em casa, fora de casa no caso, contra o Resende, uma vitória do Botafogo pagando 1,25 a cada real apostado. No final de semana, no domingo também tem um jogo entre Flamengo e Vasco no Campeonato Carioca, jogo começando às 6h10, tem também Boa Vista e Nova Iguaçu, Bangu e Fluminense, no caso esse jogo no sábado, uma vitória do Fluminense fora pagando 1,37, então o link da BetWill tá aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado e desse QR Code para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando então sobre o Felipe Gedós, jogador que foi contratado para fazer essa função como camisa 10 e tem dado um retorno interessante até aqui. O jogador que já fez 4 jogos, 1 gol e uma assistência, foi importantíssimo nessa última rodada da Copa do Brasil para conseguir a classificação à segunda fase, né? Um bom passe para o gol do Pipico, já nos acréscimos, para garantir a classificação assim do Santa Cruz à próxima fase do torneio, né? E conseguiu um empate nesse jogo. Atleta de 29 anos de idade que sem dúvidas ainda está muito fora de ritmo em relação ao ritmo de jogo, né? Não tem tido grande sequência desde a temporada de 2021, onde no total naquele ano foi muito bem pelo Remo, foi a temporada que ele mais jogou na sua carreira, 51 vezes, 9 gols e uma assistência. Mas em 2022 começa na equipe do Remo, onde fez 9 jogos e 1 gol, mas termina o ano na Brasiliense, onde disputou 5 jogos e até aqui então pelo Santa já fez metade das partidas que ele fez no ano anterior, com números melhores, né, com esse 1 gol e uma assistência até aqui. Desde o início eu já vinha falando para vocês, né, que assim, o Felipe Gedós, estando em ritmo de jogo interessante, em uma boa forma física, é o melhor jogador tecnicamente, tá, do Santa Cruz e talvez até mesmo da 4ª divisão do futebol brasileiro. Não é à toa que o jogador já jogou muito tempo na Bélgica, jogou mais de 3 anos consecutivos no Clube Bruges, era o titular do clube lá em 2015, foi bem, por exemplo, pelo Atlético Paranaense em 2017, pelo Goiás em 2018, além também de uma passagem razoável pelo Vitória, e esses 1 ano e meio muito bom pelo Remo. Mas a grande questão era a forma física, que se ele se colocar à disposição, pode ser uma peça importantíssima para o decorrer da temporada. E quero saber o que vocês têm achado então dessa primeira impressão dele, né, até aqui nesses 4 primeiros jogos. Quero falar aqui então sobre o Ciel, jogador que vive uma fase muito bom pela equipe do Ferroviário, aí no caso nesse início, né, pela equipe nordestina, onde tem até aqui 15 jogos, 9 gols e uma assistência, números bem interessantes e por incrível que pareça ele já está com 40 anos de idade, então mesmo ele já nessa idade totalmente avançada, né, ainda não descartaria por completo que não seria uma boa opção para o Santa Cruz, sabe? Eu acho que pode ser sim uma alternativa, não sei se para esse ano, até por conta do Pipico, né, que eu falei agora há pouco, que já é uma das alternativas para fazer esse papel como centroavante, mas quero comentar aqui um pouco sobre o jogador, até mesmo vivendo uma fase muito boa na sua carreira, principalmente se você for pegar as métricas dele de 2021 para cá. Atleta que surge aí, no caso profissionalmente, tem tempo, hein? Porque ele começa a jogar, no caso profissionalmente, quando estava com seus 18, 19 anos de idade, lá em 2003 pelo Santa Cruz, onde fica então entre idas e vindas até 2006.
foi emprestado nesse período para o Centro Limorense e para o Juazeiro. Depois roda ali pelo Salgueiro, Ceará, vai para o futebol da Coreia do Sul, passa também um tempo pelo Icasa, Fluminense e América do Rio Grande do Norte, onde ele vai bem pelo Ceará. Pelo Ceará ele faz 27 jogos na reta final de 2007 e 4 gols, onde vai para o Fluminense. Pelo Fluminense não tem uma grande sequência, volta para o Ceará e vai jogar, por exemplo, um ano em Portugal. Foi bem pelo Asa em 2010, onde marcou 14 gols em 21 jogos e vai para o Al-Ahly e Shabab Dubai. Acho que é esses os dois nomes do clube. Fica mais de 8 anos lá no futebol dos Emirados. Por quê? Porque ele viveu uma fase realmente muito boa. Por exemplo, pela equipe do Al-Ahly, ele fez 33 jogos, 12 gols. O nome do time é AHLI. Não sei se é o mesmo clube, o Al-Ahly, mas enfim, o Ciel viveu uma fase boa por lá, até voltar para o futebol brasileiro. Mesmo saindo dos Emirados, ele não conseguiu arrumar um time muito bom aqui no Brasil não. Por exemplo, ele volta para o Caucaia e depois só para o Asa, onde naquele primeiro ano foram 14 jogos e 8 gols. Eu vejo que pelo nível que ele estava desempenhando, poderia ter voltado para uma Série A tranquilamente. Ele volta então ali para o Asa e volta a fazer alguns anos interessantes, a partir então de 2019 pelo Caucaia, onde fez 20 gols em 23 jogos. Depois disso ainda ele roda para alguns outros clubes menores, até se destacar nesses últimos 3 anos recentes, que eu quero destacar aqui para vocês. Ele roda ali, no caso, pelo Guarani de Sobral, Salgueiro e Caucaia, até ter essas primeiras chances no Sampaio Corrêa, porque a questão da idade pesa muito, né? Ele já estava com 37 anos, então alguns clubes da Série B não estavam dispostos a oferecer um contrato tão longo, até o Sampaio Corrêa fazer isso lá na temporada de 2021, onde ele fez 35 jogos, 11 gols e 3 assistências só no Campeonato Brasileiro, tá? Depois ele vai para Tombense no ano passado, contando Série B e também em Campeonato Estadual, 18 gols em 43 jogos pela equipe do interior de Minas e agora pelo Ferroviário, 9 gols em 15 jogos. Então, números bem interessantes, acho uma ótima opção, mas não seria fácil, porque teria que ver essa opção, né, de se coubesse ainda mais um centroavante, acho que sim, poderia ser contratado, senão teria várias questões, inclusive a financeira, que não deve ter um salário tão baixo, até por conta da fase excelente que vive também em 2023. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um jogador que chegou na temporada passada e que não conseguiu, né, no caso, ter uma grande sequência nesse ano de 2023, que é a respeito do Caio Henrique, jogador de 20 anos de idade, meio que surge muito bem na base do Santos como uma das grandes promessas, e no caso eu até lembro de ter gravado um vídeo aqui para vocês falando do jogador que já tinha feito bons anos pela equipe do Santos, conquistado alguns troféus pela equipe de base e no total ainda não havia disputado nenhum jogo pela equipe do Santos profissionalmente. E assim, ambas as partes chegaram a um acordo de rescisão, no caso ele e seus representantes, porque ele disputou apenas 12 minutos nessa atual temporada, no empate em 1-1 contra a equipe do Maguari pelo Campeonato Pernambucano, né? Então essa informação aí, no caso do Globoesporte.com e pelo empresário dele, o do Caio, que é o Guilherme Domingues, que trouxe essa informação aí apurada, então, pelo portal. O Caio Henrique, que pelo Santos, igual eu falei, nunca jogou profissionalmente, mas pela base vinha tendo bons números ano passado mesmo, 2022, pelo time sub-20, 22 jogos, 6 gols e 3 assistências. Somando no total pelo número que temos de participações dele em jogos e gols, foram no total pelo Santos 66 partidas, 8 gols e 14 assistências. E pelo Santa Cruz, nessa primeira experiência dele profissional, acabou não tendo muito espaço. O Caio Henrique, um jogador então que deve procurar outros rumos, mais um, né, deixando o Santa Cruz, mesmo nesse início de temporada. E quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Acho que ele deveria ter tido mais espaço e também alguns nomes que estão ainda no atual elenco que, na sua visão, devem deixar o clube, né, antes, por exemplo, de começar os campeonatos. O mais importante que vai ser, né, no caso, a respeito da Série D, deixa aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar-nos a chegar essa marca aqui, ó, no YouTube de 50 mil inscritos no Black Cartel. E aqui nós postamos os vídeos dos times fora do eixo, né? Então, sem dúvidas, vai ter notícias aqui atualizadas para vocês do Santa Cruz. Que vai estar aqui outras sugestões, essa playlist completa com vários vídeos do Santa. Esse aqui também falando do projeto de clube empresa, nomes especulados no mercado da bola. Então tá aqui a sugestão para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!